boa noite, seja bem-vindo. Estamos no canal 23, no nosso Star News Esporte, edição desta terça-feira, 31 de julho de 2012. A vida voltou ao normal depois da realização dos Jogos Regionais de Penápolis, que movimentaram aí mais de 6.000 pessoas durante 10 dias em nossa cidade. O evento terminou no último sábado, no Ginásio de Esportes Antônio Castilho Braga, com a presença do secretário estadual de Esportes, Lazer e Juventude, o professor José Benedito Pereira Fernandes, e de outras autoridades do município, e aí a vida voltou ao normal, sem dúvida nenhuma. Nós vamos falar dos Jogos Regionais na edição de hoje deste programa. Vamos falar também do CAP na Copa Paulista, que venceu o Marília, às duras penas, é verdade, por 2-1 no último domingo no Estádio Municipal Tenente Carriço. Vamos falar também das obras do Estádio Municipal, que passam a ser o foco principal daqui para frente, né, já que com a proximidade de 2013 e o início do Paulistão, o torcedor capiano quer saber se as obras serão realizadas, mesmo porque até os dois grandes times que irão jogar com o CAP no próximo ano em Penápolis já estão praticamente definidos. O Palmeiras e o São Paulo deverão jogar aqui em Penápolis em 2013. Enfim, vamos comentar tudo isso daqui a pouquinho no nosso programa. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A, da Série B que está tendo rodada neste momento. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar os resultados. Vamos falar da Série A, que teve rodada no final de semana. O Corinthians empatou, o São Paulo goleou, o Santos venceu no finalzinho a Ponte Preta e o Palmeiras, que acabou perdendo para o Cruzeiro. Vamos trazer os gols, todos os gols da rodada, a classificação e também os próximos jogos. Mas antes de começar a falar do Campeonato Brasileiro da Série A, nós vamos dar as boas-vindas ao nosso comentarista Maurício Oscar Franco Marques, que está de volta, né, depois de um longo e tenebroso inverno, né, ficou aí 2 semanas fora da cidade trabalhando nos jogos regionais e está de volta ao nosso programa. E com muita satisfação a gente deseja bom retorno e boa noite ao professor Maurício. Boa noite, Paulo, boa noite aos telespectadores. De fato a gente teve aí desde o dia 30 do mês de junho, quando a gente foi para Santo André, que a gente começou a trabalhar lá logo na segunda-feira, saímos daqui na sexta e saímos de Santo André no dia 14, já no dia 16, teve mesmo um dia de folga, foi um domingo, dia 16 já fomos para Atibaia, fazer os jogos de Atibaia e retornamos nesse final de semana. E já nesse final de semana, a partir de quinta-feira, já começa também a Olimpíada Mirim, lá na cidade de Itapeva, no qual vai dessa semana até domingo que vem. E é a profissão nossa, a profissão de quem mexe com esporte, de ir aonde é escalado e aonde é que é determinado, e é o nosso ganha-pão. Mas a gente fica feliz porque Penápolis foi bem representado, Penápolis esteve bem, as notícias que sempre chegaram até nós foram boas notícias, foram notícias de um alto nível, principalmente no que se toca à abertura, e fica aqui meu parabéns ao Paulo Henrique, que a gente sabe que essa desse ano e a de 2008, ele que encabeçou, com a ajuda esse ano do Armando, e fica aqui os nossos parabéns ao Paulo Henrique, no qual fez um belo espetáculo para a cidade de Penápolis. Ok. Obrigado, Maurício, mas nós vamos voltar a falar nos Jogos Regionais no último bloco. Nós vamos conferir então agora os resultados do Campeonato Brasileiro da Série A, que teve rodada no final de semana. A hora que você quiser, Juan, pode colocar na tela para a gente ir discutindo e falando aí dos resultados dos 10 jogos que foram realizados. E a rodada começou no sábado, no dia 28, com a vitória do Curitiba sobre o Grêmio por 2-1. O Internacional, que empatou com o Vasco por 0-0, o Botafogo, que venceu o Figueirense por 1-0. No domingo a rodada prosseguiu com o Bahia 0, Corinthians 0. Sport também não mexeu no placar contra o Atlético Goianiense 0-0. O São Paulo conseguiu uma grande vitória contra o Flamengo por 4-1.
O Fluminense também não saiu do 0 a 0 com o Atlético Mineiro, graças ao árbitro, né, que acabou anulando um gol legítimo aí do Fluminense. O Santos venceu a Ponte Preta por 2 a 1. O Cruzeiro bateu o Palmeiras por 2 a 1 com a ajuda da arbitragem, é bom que se diz. A Portuguesa, enfim, também venceu por 3 a 1. Foi uma rodada aí de 4 jogos que não tiveram movimentação de placar. 0 a 0 foram resultados de 4 jogos. Em compensação, São Paulo foi o time que obteve a maior goleada, 4 a 1. E aí os mandantes, né, levaram vantagem. Os mandantes acabaram não perdendo nenhum jogo. Ganharam 3, 4, 5, 6 jogos e houveram 4 empates. Os visitantes, então, portanto, não conseguiram nenhuma rodada neste final de semana. O campeonato prossegue, pode deixar a tabela, Juan, prossegue no próximo final de semana com a realização da 14ª rodada. Nós teremos no sábado Flamengo e Atlético Mineiro, às 18h30, às 18h30 também Palmeiras e Internacional, às 6h30 da tarde Atlético Goianiense e Botafogo, às 21 horas Portuguesa e Figueirense. No domingo, às 16 horas tem Coritiba e Fluminense, São Paulo e Sport, Vasco e Corinthians, Grêmio, Bahia. Às 18h30 o Náutico joga contra o Santos e o Cruzeiro joga contra a Ponte Preta. Antes da gente comentar essa rodada com o professor Maurício, a gente pode chamar os gols, né, Juan? Os gols dos 6 jogos realizados, né? 10 aconteceram, mas em 4 não houve movimentação de placar, mas nos outros 6 jogos a rede balançou e a gente vai conferir agora os gols da rodada do final de semana, 13ª. Coritiba e Grêmio, e Ayrton de falta abre o placar, 1 a 0 Coxa. Agora de cabeça André Lima, deixa tudo igual, 1 a 1. Mas Leonardo com golaço define, Coritiba 2, Grêmio 1. Andrezinho faz o gol da vitória do Botafogo sobre o Figueirense. São Paulo e Flamengo, e Maicon de fora da área abre o placar para o tricolor no Morumbi, 1 a 0. Luiz Fabiano de cabeça faz o segundo do tricolor, 2 a 0. Segundo tempo e mais uma vez de cabeça Luiz Fabiano amplia, São Paulo 3 a 0. Flamengo vai para cima e Ramon diminui para o rubro-negro, 3 a 1. Mas Jadson define, São Paulo 4, Flamengo 1. Cruzeiro e Palmeiras no Independência e pênalti para a Raposa em cima de Montilho. Borges vai para a bola e abre o placar, 1 a 0 Cruzeiro. Segundo tempo e Borges está lá mais uma vez, 2 a 0. Mais um pênalti agora para o Palmeiras sobre Maicon Leite. Barcos marca, mas termina assim, Cruzeiro 2, Palmeiras 1. Santos e Ponte Preta na Vila Belmiro, após bela jogada, Bruno Pérez abre o placar, 1 a 0 Peixe. Segundo tempo e Roger deixa tudo igual para a Macaca, 1 a 1. No fim da partida, Miralles faz um belo gol e decreta Santos 2, Ponte Preta 1. Portuguesa e Náutico no Canindé e Chiesa faz um golaço para o Timbu, 1 a 0. Moisés deixa tudo igual para os donos da casa, 1 a 1. Segundo tempo e a Lusa vai para cima. Ananias de cabeça coloca o time da casa na frente, 2 a 1. E há tempo para mais um, Diego Viana, Portuguesa 3, Náutico 1. Foram, portanto, os gols dos 6 jogos, né, que tiveram movimentação de placar. Nos outros 4 terminaram 0 a 0. E se você, Juan, já tiver a classificação aí fácil para colocar para a gente já vai conferir a classificação atual do Campeonato Brasileiro e depois a gente vai aí falar dos 4 grandes. O Atlético Mineiro ainda continua na liderança do campeonato com 32 pontos, o Vasco é o segundo com 30, o Fluminense é o terceiro com 26 e o Grêmio é o quarto com 24. Em quinto está o Cruzeiro com 23, em sexto o Internacional com 23, em sétimo São Paulo com 22. Em oitavo, o Botafogo com 20. Em nono, o Corinthians com 16. Em décimo, a Ponte Preta com 16. Em 11º, o Flamengo também com 16 pontos. Em 12º, o Curitiba com 15. Em 13º, o Sport com 14. Em 14º, o Náutico com 13. Em 15º, a Portuguesa com 13. Em 16º, o Santos com 13. Na zona de rebaixamento, o Bahia tem 12.
o Palmeiras é o 18º com 10, o Atlético Goianiense é o 19º com 9, e em último lugar o Figueirense tem apenas 8 pontos ganhos, assumiu aí a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A, o Figueirense que durante muitas rodadas ficou com o Atlético de Goiás. Mas, Maurício, nós vamos falar aí dessa rodada do Campeonato Brasileiro, principalmente dos 4 grandes de São Paulo, né, que é o que verdadeiramente interessa para os torcedores de Penápolis, para quem acompanha o nosso programa. Primeiro falando do empate do Bahia contra o Corinthians, 0-0. Os Corinthians vinham aí numa sequência de vitórias, né, depois de conquistar o título da Libertadores, e foi a Salvador e empatou com o Bahia por 0-0. Você viu o jogo, que achou da partida, né? O Corinthians reclama de um pênalti no Romarinho, né? Eu também acho que foi pênalti, mas o árbitro deu falta do Romarinho no zagueiro do Bahia. Mas que conclusão você tira dessa partida? Aí o Corinthians teria que ter matado o jogo no primeiro tempo, Paulo. O Corinthians teve várias possibilidades, várias oportunidades na frente com o Paulinho, teve com o Romarinho por 2 vezes. O Romarinho está todo mundo elogiando pela a vontade, pela determinação, pela independência de pegar, mas sempre as 2 bolas que ele perdeu, inclusive ele tinha jogadores em condições melhores para poder receber essa bola e marcar o gol. E o Corinthians, como não marcou no primeiro tempo, no segundo tempo o Bahia já veio com uma marcação diferente, prendendo bem as alas do Corinthians, que é o forte do Corinthians, principalmente do lado esquerdo, com o lateral do Corinthians, e daí adiantou também os seus 2 volantes, prendendo a saída de bola do Corinthians, e houve uma aglomeração muito grande de jogadores no meio de campo. E nessa situação o Corinthians sentiu a falta principalmente do Sheik, que é o armador, aquele que dá as grandes arrancadas também pelo lado esquerdo. E outra coisa, né? O nosso jogador, o meia do Corinthians, voltou a ser o que ele é, né? Para variar, ele toca e não joga nada, fica olhando, põe a mão na cintura. Jogador que está com uma cintura desse tamanho para jogar no Corinthians. Por isso que estão falando que o Corinthians está trazendo o Pato, né? O Pato não, perdão, acho que é tudo mesmo galinheiro, né? O ganso, né? Como diz o André Sanches hoje numa entrevista, que ele estava dentro do galinheiro, do lado o pato e do lado o ganso, né? E enfim, há essa conversa, inclusive da vinda do ganso quando acabar as Olimpíadas para o Corinthians, e aonde tem fumaça, que houve fogo, que é a segunda tentativa, pelo que a gente percebe, e o ganso também, se for para jogar o que está jogando no Santos, fica por lá mesmo, que não vai fazer vantagem nenhuma trazer o ganso para o Corinthians, que também vai ser outro que vai ficar assistindo o jogo com a camisa 10 nas costas. É verdade. Agora, ainda falando do Corinthians, Maurício, o Corinthians está numa posição intermediária, tem 16 pontos ganhos do campeonato. O líder... deu uma embalada aí, Paulo, você vê, ele joga com o Vasco, e o Atlético não dando mais, deslanchando esse final de semana mais 3 pontos. O Corinthians ganhando do Vasco vai para 19. O Corinthians está, se bobear, é que vai chegar na hora do Corinthians precisar tomar água limpa, como diz o caipira lá na roça, ele vai precisar estar preocupado também com o Mundial, que é praticamente nas 5, 6 últimas rodadas do Campeonato Nacional, né? Então justamente isso dificulta. Era justamente isso que eu queria dizer, porque o Atlético Mineiro tem 32 pontos, o Corinthians tem 16, é metade dos pontos que tem o Atlético Mineiro. Para o Corinthians, vaga na Libertadores não precisa buscar, porque já foi campeão esse ano, já tem vaga garantida no ano que vem. O que interessava para o Corinthians nesse campeonato é somente o título, porque nenhuma outra classificação para campeonato para o Corinthians não interessa. Com 16 pontos de diferença, nós estamos aí na 14ª rodada agora, são 38 rodadas no campeonato, né? Nós estamos ainda, não estamos nem na metade ainda do Campeonato Brasileiro. Você acha que dá para o Corinthians ainda ter alguma pretensão com relação a título brasileiro? A motivação o Corinthians tem que manter, Paulo. A motivação tem que ser mantida, a busca desses pontos tem que ser mantida, porque toda equipe que se preocupou em fazer um Mundial com 3, 4 meses de antecedência
deu com burros na água. Foi o Santos, foi o Internacional, que inclusive foi eliminado na primeira fase com um time desconhecido lá do Oriente. Enfim, há necessidade premente do Corinthians manter o foco no brasileiro, porque o brasileiro vai ser a preparação propriamente dito para essa final do Mundial. Vocês lembram o ano passado, quando o Santos foi jogar lá nessa final, já começou o brasileiro, deixando o brasileiro de lado, e chegou lá na final mundial, foi colocado na rodinha, como diz o outro. E o Barcelona, com 10 dias de antecedência de jogar, antes de jogar com o Santos, estava jogando as finais também lá no país dele, lá na Europa. Quer dizer, então tem que jogar. O jogador é profissional, ganha bem, é bem preparado. O Corinthians tem um ótimo plantel em números de jogadores, em qualidade de jogadores. Está precisando mais um central. Se os dois contratados, tanto o Ala quanto o Guerreiro, que é centroavante, derem certo, eu acho que o Corinthians está pronto. O Juan está me informando aqui que o Corinthians vai jogar com o time do Congo. Desculpa. É isso, Juan? O Internacional perdeu. Tá certo. Agora, vamos falar do Santos. Maurício, o Santos também está numa situação complicada, empatava com a Ponte Preta por 1-1 até o finalzinho do jogo, e acabou fazendo o gol aí no último minuto. Com essa vitória saiu da zona de rebaixamento, e o Santos não está apresentando uma boa sequência de jogos, né? Um time que não está conseguindo embalar. O Neymar e o Ganso estão fazendo realmente muita falta para o Santos? Estão até no espectro moral da equipe, na espectro moral de técnica, praticamente, principalmente do Neymar, né? Mas se você olhar bem, os jogadores que o Santos contratou, não foi igual você vê. Lá no Rio, Vasco contratou, Fluminense contratou, Cruzeiro contratou, Internacional contratou, Cruzeiro lá, no Rio Grande do Sul, o Grêmio contratou, o Corinthians contratou, o São Paulo, ou bem ou mal, manteve, fez algumas outras contratações. E o Santos, quem que trouxe? É essa a pergunta que se faz, é essa que é a preocupação. Ainda hoje, agora à tarde, eu estava ouvindo os programas de rádio de São Paulo, de esportes, que teve ontem, segunda-feira, a reunião do Conselho do Santos, e foi um brigueiro só nessa reunião, até que um dos motivos é o posicionamento que o Santos está na tabela e falta de substitutos, tanto para o Ganso e tanto principalmente para o Neymar. Tem aquele garoto que é um espetáculo, mas tem um garoto de 16 anos ainda, que estreou e jogou bem esse final de semana. É o Moreninho, um craque de bola o garoto, mas tem 16 anos ainda, tem muito o que aprender ainda, tem muito o que fazer a nível de futebol profissional, é muito imaturo ainda com 16 anos para jogar a responsabilidade na costa de um garoto desse. Tanto é que ele pediu para sair, começaram a chamar o Muricy de burro, chamar um técnico igual do nível do gabarito do Muricy de burro, pelo amor de Deus, hein? Aí é que fica difícil até para essas equipes alcançar esse padrão de jogo. Primeiro, ser um grande plantel, e segundo, se estiver vindo muita pressão de fora, principalmente comparando com as participações do ano passado e do último Campeonato Paulista, que o Santos, né, deu o show de bola que deu. É verdade, o torcedor do Santos estava acostumado, mal acostumado só com vitórias, e esse ano o Santos foi campeão paulista, é verdade, mas depois perdeu a Libertadores e não faz aí um bom campeonato brasileiro. Jogar o brasileiro é uma coisa, né, Paulo? Jogar o paulista é outro, né? Aí jogar paulista é aquilo que a gente comenta, né? Até o CAP o ano que vem, dos 9 jogos que vai fazer em Penápolis, que seriam 27 pontos, 6 pontos está garantido aqui dentro, Paulo. Os 3 do São Paulo e os 3 do Palmeiras. 6 pontos, o CAP está garantido aqui dentro. No padrão que está jogando os caras lá. É verdade. Já que você falou do Palmeiras, né, vamos comentar o Palmeiras, que perdeu do Cruzeiro 2-1 no final de semana. Muita reclamação com relação ao primeiro pênalti marcado a favor do Cruzeiro. Depois também teve um pênalti mandrake lá para o Palmeiras também, mas aí a vaca já tinha ido para o brejo. Mas a gente pode dizer que o Palmeiras também já fez a sua parte esse ano, foi campeão da Copa do Brasil. Esse time que o Palmeiras está, Maurício, é para não cair? Não, é um time difícil, Paulo. Você
É um time, estão perdendo o Valdívia, é certeza que o Valdívia não retorna. Houve algumas contratações, mas o Filipão está tirando leite de pedra, a grande realidade é essa. Reclama, ele tenta desviar o foco quando ele joga toda a responsabilidade em cima da arbitragem. Mas vamos ser claros, se de fato o erro primordial que teve foi o impedimento. Mas o Fluminense também teve um gol anulado que foi impedido, não estava impedido. Está havendo muito erro de arbitragem, erros. E o Palmeiras está tentando desviar o foco, falando que ele está na posição que está por causa do problema do apito. A arbitragem nossa do Brasil, enquanto ela não for profissionalizada, é isso que nós vamos encontrar. Não tem segredo. É isso aí que vai ter, Paulo. Nós temos que ter um plano de carreira para a arbitragem, tem que haver uma planificação para o futuro dessa arbitragem. É um dos poucos países que está entre os 15 primeiros do ranking da FIFA que não tem ainda uma arbitragem profissional, e o árbitro não adianta. No futebol, onde é que tem um garoto sentado no banco de 16, 17 anos, ganhando 15, 20 mil reais por mês, um árbitro apitando um jogo, ele não tira nem 10 por mês, eu falo 10 mil, os grandes árbitros, Paulo César Oliveira, o Bregato, enfim, meia dúzia, porque se for pegar os outros de baixo, os árbitros regionais, vamos falar assim, está tudo na faixa de 4 a 6 mil reais por mês, que não justifica com a responsabilidade que eles têm, com a responsabilidade que tem do investimento. Você chega um plantel do Palmeiras, um plantel do Corinthians, pega até o plantel do CAP, um time do Penapolense disputando a primeira divisão, que vai ter um custo aí de 200 mil, de 150 a 250, a gente não sabe Deus, eu estou falando um número fictício. 300 mil. 300 mil por mês. Um time que tem 300 mil reais por mês, vai ter jogador aí dentro ganhando 20 mil reais. Está na cara isso aí, vai ter que estar jogador nesse nível por causa da primeira divisão. Vai vir um árbitro aí, o cara vai bandeirar para receber 1.000 reais. Mas não faz 1.000, é 1.000 para bandeirar 1.000 reais. Só que ele vai jogar um trabalho por águas abaixo de uma equipe que gasta 300 por mês. Então, para você fazer uma boa cobrança, você tem que pagar bem. Aí que você qualifica, você vai ter um bom profissional. As boas empresas têm os bons profissionais quando ela paga bem. Os grandes empresários, eles contratam executivos, paga bem, ele contrata os bons técnicos de máquina, o bom motorista de caminhão ganha bem, o bom tratorista ganha bem, o bom árbitro tem que ganhar bem. O cara ganhar 10 mil por mês é mau negócio? No mundo do futebol é péssimo negócio, Paulo, porque se ele vai mal ou se machuca, ele está fora de escala. É verdade, esse é um assunto muito polêmico. Até alguns programas anteriores aqui a gente recebeu o árbitro penapolense, o Flávio Rodrigues Guerra, e ele comentava esse assunto aí da profissionalização da arbitragem. Mas quem fez bonito no final de semana foi o São Paulo. 4-1, né? O Ney Franco assumiu o time do São Paulo, não vinha dando muito certo aí, tinha conseguido uma vitória, perdeu alguns jogos, mas enfim conseguiu uma vitória convincente contra o Flamengo. Foi só o Rogério Ceni voltar para o gol do São Paulo voltou. Era uma liderança que estava faltando nesse time do São Paulo e o Rogério conseguiu resgatar isso? Também e principalmente, quem assistiu o jogo do São Paulo na televisão, percebia-se durante todo o andar da carruagem, em escanteio, em bola parada, em falta, ele chamando a atenção do zagueiro, ele fazendo a colocação, ele fazendo correção do posicionamento da zaga, hora ele pedindo para o time vir com 3 zagueiros, hora ele pedindo para vir com 4, pedindo para os volantes, um volante mais ficar. Ele cansou de chamar a atenção dos volantes dele para poder ficar preso, ficar na frente da zaga, enfim. É isso que todo time de futebol necessita, é isso que os times, por exemplo, o Corinthians hoje com uma plantel um pouco até de faixa etária mais alta tem sobrando, é isso agora com o Luiz Fabiano na frente e com o Rogério Ceni atrás, sobra no São Paulo. Está faltando do Santos com aquela garotada. Vejo que o Edu Dracena machucou, vai ficar 6 meses, ele que era o grande líder ali atrás dessa equipe no Santos. O Palmeiras não tem essa liderança, tem um Henrique, mas tem um paviozinho curto, toda hora está brigando com o árbitro, brigando
com os atletas da outra equipe, enfim, a equipe precisa de lideranças positivas, e uma liderança que é igual ao Rogério Ceni, e eu acredito que até na seleção vai faltar, Paulo. Há necessidade de a gente ter esses líderes, esses atletas líderes dentro de campo, e o Rogério Ceni pode chamar de mascarado, pode chamar do que for. Eu, até como corintiano, eu ainda respeito e acho que atletas igual o Rogério Ceni são exceções, e todas as exceções têm que andar assim em cima do tapete vermelho. Ele tem direito, inclusive, de ser chato. Agora o São Paulo é o 7º colocado do campeonato, tem 22 pontos ganhos. Entre os grandes paulistas, o São Paulo é que talvez possa brigar pelo título e também garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem, se não for campeão, pelo menos ficar aí entre os 4 primeiros colocados e garantir uma vaga. Entre São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras, o São Paulo é que está numa melhor situação. Até pela responsabilidade que tem, né? Agora vamos ver o que eles vão fazer com o Lucas, quando o Lucas voltar da seleção, né? Se vai ser vendido, não vai. Na Inglaterra se dá hoje, quem está assistindo às Olimpíadas, toda hora passa imagem de jornais, matéria de jornais lá de Londres, e sempre estão citando que o Lucas fica por lá, o Lucas não volta para o São Paulo, até porque é muita grana envolvendo, né? E ele não está como titular na equipe principal do Brasil, né? Diferente do Oscar, que está arrebentando, está se despontando, inclusive até como liderança, um garoto novo de 20 anos, né? Já está vendido. Foi um grande chapéu que o São Paulo levou. Imagine vocês, o São Paulo com o Lucas, com o Oscar, com Rogério Ceni e com o Luiz Fabiano na frente, Paulinho. Era um time para ir para as finais da Libertadores e disputar o Mundial. É verdade. Agora, esse ano o Santos foi campeão, o Palmeiras também foi campeão, o Corinthians foi campeão. Falta o São Paulo. Agora tem uma piadinha nova aí na praça, né, que os candidatos a prefeito e a vereador não podem pedir voto para São Paulino. Por que esse Paulo? Porque o São Paulo não tem título. Né? Título de eleitor, né? Não, mas também não vai ter para quem pedir muito voto também, não, né? Tem bastante São Paulino por aí. Se fosse para o corintiano e para o parmeirense, eu ia ficar preocupado. Os candidatos aí iam ter que correr bastante. É verdade. Nós falamos do Campeonato Brasileiro da Série A, já damos um panorama aí dos 4 grandes paulistas, né, os resultados, a próxima rodada, os gols e também um comentário aí da rodada. Já falamos também da próxima rodada. O São Paulo vai jogar em casa contra o Sport, deve fazer mais 3 pontos, deve melhorar ainda mais a sua colocação no campeonato. Mas Juan, vamos dar uma passada pelo Campeonato Brasileiro da Série B, que vários jogos estão sendo realizados esta noite. Vamos conferir os resultados. Você já me disse aqui que está sendo uma rodada de muitos gols. Quando quiser, pode colocar aí a tabela na tela para que a gente possa informar os resultados atuais do momento. Então, né? Já foram encerrados todos os jogos, está me informando o Juan aqui. Então a gente já vai ter atualizado todos os resultados e também a classificação. Vamos lá. Pode colocar, Juan, pode colocar e depois a gente confere a classificação. Estava perdendo o jogo antes de começar o programa, hein? Judiação. E bugrão. Vamos lá então. Conferindo, nós vamos ter a 21h50, vamos ter um jogo, né? Mas finalizados os jogos que começaram às 19h30, o América Mineiro perdeu em casa para o Joinville por 2-0 no Lima, e o Jean Carlos fizeram os gols do Joinville. O Goiás acabou empatando com o ABC do Rio Grande do Norte por 1-0, e Arley fez o gol de pênalti aos 19 do segundo tempo, e o Joelson empatou com o ABC. O Criciúma ganhou do Guarani 2-1, o Luca e o Ezequiel fizeram os gols do Criciúma. O Schwenk diminuiu para o Guarani. O Paraná empatou. Sumiu tudo, hein, Juan? Empatou com o Avaí. Empatou com o Avaí por 1-1. Nós tivemos aí uma perda de sinal. Vamos ver se a gente recupera aí a nossa tabela, mas enquanto isso vamos comentando aí esses resultados. O Guarani, né, que no ano que vem está na primeira divisão, vai jogar com o CAP, né, Maurício? Acabou perdendo. A gente fica preocupado com esses resultados do Guarani, porque o Guarani não vem vindo bem no campeonato, Paulo, e a gente estranha, até pela própria participação que o Guarani teve no Campeonato Paulista, que inclusive foi que disputou as finais, e isso nos leva a deixar preocupado
quando a participação dele, inclusive no ano que vem, no Campeonato Paulista. Veja você, né, que o Paraná e o Avaí, 1-1, que é um belo resultado principalmente para o Avaí. Lá o Boa Esperança de Minas Gerais também empatando 1-1, e o Guarani chegou até empatando o jogo até o primeiro tempo, acabou 1-1, e no segundo tempo Ezequiel, logo aos 8 minutos do segundo tempo, fez o gol de empate. E é isso que nos preocupa, Paulo, porque o Guarani é uma tradição do futebol brasileiro, nossa tradição aqui em São Paulo. É uma equipe que vem de uma remodelação administrativa interna que estava sendo, como diz o outro, né? Carlinhos Cachoeira ia ser filhote lá dentro do time do Guarani, né? De tanta mão que meteram a mão nesse time do Guarani lá, estavam chegando ao ponto de entregar o próprio estádio para a venda, para ser construído supermercado lá dentro, Paulinho. É uma loucura o que esses dirigentes fazem. E outra, né? Voltando a lembrar, né? São poucos dirigentes, igual o Nilson Moreira, que abre mão da presidência do clube e todo mundo pede para ele ficar, né? E existe inclusive uma campanha a nível nacional para que mexam na lei do esporte brasileiro, aonde os presidentes das equipes não podem ficar mais que 2 mandatos. É difícil fazer essa alteração constitucional, porque as equipes hoje elas são tidas como uma empresa, e sendo empresa não pode ter interferência de governo nela, né? Mas há as controvérsias, e existe inclusive lá no Senado e na Câmara dos Deputados, sim, um estudo profundo, já bem adiantado, para que antes de que seja realizada a Copa do Mundo, eles façam essa alteração na legislação brasileira, aonde no máximo vai poder ficar 2, 3, para a gente ficar livre desse tipo de dirigente, inclusive igual o Juvenal Juvencio do São Paulo, que os São Paulinos vivem aí criticando, que depois que ele mexeu no estatuto, que o São Paulo era um exemplo de administração, um exemplo de tudo para todos nós. Depois que o Juvenal Juvencio inventou dele continuar, mexeu no estatuto, deu no que deu. O São Paulo está aí pererecando, está aí hoje precisando, dependendo do Rogério Ceni com 37 anos e o Luiz Fabiano lá na frente com 31 anos. Mas o Juan já está preparando a classificação da Série B para a gente, aí atualizada já com os resultados de hoje. Mas a gente teve aí uma rodada de muitos gols, em todos os jogos houve movimentação de placar. E aí, já está atualizada a classificação com 14 jogos, né? Algumas equipes que já jogaram a 7/6 completaram o 14º jogo, outras ainda estão no 13º, mas o Criciúma lidera com 35 pontos, o Vitória da Bahia tem 31, é o segundo, o América Mineiro, apesar de perder, continua na 3ª colocação com 26 e o Goiás é o 4º com 26. O melhor paulista classificado é o São Caetano, que tem 25, em 6º o Joinville tem 24, em 7º o América do Rio Grande do Norte 23, em 8º o Paraná 22, em 9º o Avaí 18, em 10º o Boa Esporte 18, em 11º o Ceará 18, em 12º o Atlético Paranaense 17, em 13º o CRB 17, em 14º o ABC do Rio Grande do Norte 17, em 15º o Guarani, em 16º, bem pertinho ali da zona do rebaixamento, o Bragantino tem 2 11. Times paulistas pendurados. Isso, em 17º tem o Asa do Alagoas com 10, em 18º o Guaratinguetá com 9, em 19º o Grêmio Barueri com 6, em 20º o Ipatinga com 4. Nós não temos nenhum paulista entre os 4 primeiros colocados, mas em compensação temos 2 na zona de rebaixamento, o Guaratinguetá e o Barueri, até hoje. E o Bragantino ali se segurando para poder não descer, né? Mas o Bragantino é tradicional deles, né, Paulo? Na última rodada dá aquela deslanchada. Dá uma contratada, né? Paga um bicho legal pro pessoal lá e o pessoal começa a ganhar jogo. Hoje até passava uma matéria do Barueri, né, que é um clube poderoso financeiramente, mas que não está se acertando. O técnico é Estevão Soares, conhecido Estevão Soares, e lá tem jogadores que já passaram por grandes equipes. O Wendel, por exemplo, é o volante que jogou no Palmeiras, o Thiago Gentil, que também jogou no Palmeiras. Está todo esse pessoal lá e o Barueri não consegue sair da zona de rebaixamento. No final de semana, perdeu em casa. Paulo, falando de Barueri, né? Igual eu comentei no início, na abertura dos programas, eu trabalhei em Atibaia, e lá naquela região a equipe de Barueri, a cidade de Barueri participa.
E conversando com o pessoal de lá, que a gente conhece, até inclusive alguns ligados ao futebol, e acaba saindo a tradicional conversa, né? Qual que é o orçamento da Secretaria Municipal de Esporte de Penápolis, né? Aí eu fico temeroso muitas vezes de falar, quanto que você imagina que é o orçamento da Secretaria de Esporte de Barueri, Paulo? Chuta alto. Faço nem ideia. Mas chuta alto. Aqui em Penápolis é 1.900.000, 1 milhão, uns 20 milhões. 38 milhões de reais é o orçamento. Quase o orçamento de Penápolis inteiro. Eles têm uma fundação, onde a prefeitura repassa a verba para essa fundação, e através dessa fundação que saem as equipes tem aquele time de basquete profissional, tem a equipe de vôlei, tem todas aquelas equipes menores. Existe inclusive a construção daquele estádio com essas verbas, a manutenção daquele estádio. Só a manutenção daquele estádio custa R$750 mil por ano. Quer dizer, dá uma média. Isso que dinheiro que a prefeitura põe, fora aqueles 10% que é arrecadado daquelas aluguel para o Palmeiras, para o São Paulo, enfim, aqueles jogos que é feito lá dentro, né? Mas que é uma loucura o orçamento lá. Mas lá também tem diretor para tudo quanto é lado, tem cartola para tudo quanto é lado, sabe? Mas eu falei, meu Deus do céu, hein? Se Penápolis tivesse um orçamento desse, eu acho que nem na educação em Penápolis, mas na educação deve ter, que é 25% de 100, deve dar 25, não dá os 38 milhões. A educação de Penápolis não dá os 38 milhões. Que é tá certo que lá se arrecada muito, a cidade vizinha de São Paulo, a arrecadação lá é monstruosa, né? Mas em termos de renda per capita ou por número, Penápolis hoje tem 1,7 habitantes por veículo. Superior a Penápolis só tem a cidade de São Paulo, quer dizer, então nós não somos tão ruim de grana aqui a população nossa não, né? Eu infelizmente não estou nesse grupo aí privilegiado. Nem eu, né? Mas a gente vai chegando ao final do nosso primeiro bloco, agradecendo a sua audiência, e você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 3652-4141 ou também pelo e-mail contato@canal23.com.br. A gente vai para o primeiro intervalo, volta daqui a pouquinho para dar uma passadinha aí pelos Jogos Olímpicos e vamos falar do esporte local, dos Jogos Regionais e também do Clube Atlético Penapolense, que amanhã 3h30 da tarde, joga contra o Noroeste em Bauru. A gente volta já. No Brasil, existem vários municípios com risco de epidemia de dengue. Por meio do SUS, milhares de agentes de saúde, treinados como eu, estão nas ruas para o combate. Mas isso de nada adianta se você não participar. Faça a sua parte. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos e receba bem os agentes de saúde. Juntos, somos mais fortes que a dengue. 24 horas, a drogaria do Laranja. Drogaria do Laranja. A drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou para você. Sabonete íntimo Dermacite 200 ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas para você que anda meio cansado, desanimado, com estresse do dia a dia por apenas R$43,90 à vista cada. E tem mais, 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossem 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido,
atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão um lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Pamplona Usina de Negócios possui há 26 anos o compromisso de um atendimento eficiente e personalizado, facilitando assim a vida de todos os seus clientes. Uma empresa polivalente que agrega serviços de administração empresarial, além de assessoria e consultoria nas áreas jurídica, trabalhista e tributária. Pamplona Usina de Negócios é sua principal parceira na hora de atingir suas metas com confiança, precisão e eficiência que você procura. Pamplona Usina de Negócios, Avenida Cunha Sintra 452, Penápolis, telefone 3652-2977. Você sabia que dentro da cidade de Penápolis existe um dos mais completos e belos clubes do Brasil? Isso mesmo, e esse clube tem nome e sobrenome. Clube de Campo Lago Azul. Em local privilegiado, atende seus associados com o que há de melhor em estrutura social e esportiva. Com mini campo de futebol, vôlei de praia, cancha de bocha, academia e, para relaxar, uma sauna completa. Um lindo lago para banho e pesca, piscinas, quiosques equipados para você e sua família desfrutar horas de descanso e lazer. Um salão social que atende eventos e festas com segurança e conforto. E tem mais, um bar interno que atende todas as necessidades dos sócios, com refeições e estrutura para sua festa e churrasco. Clube de Campo Lago Azul, o clube da família. Emprega aqui. Está procurando emprego? Emprega aqui. Está procurando empregado? Emprega aqui, onde o seu emprego acontece. Rua Fernando Ribeiro de Barros, 280. Telefone 3653-7920. Estamos retornando com o nosso Star News Esporte, pelo nosso canal 23, falando agora, dando uma passadinha agora pelos Jogos Olímpicos que estão acontecendo em Londres. O Brasil está lá representado. Hoje o vôlei masculino, né, fez bonito, venceu a Rússia por 3-0. Assisti esse jogo, Paulo. Jogo bom, né? Bom. Foi até surpresa 3-0, né? Mas o time do Brasil está muito bem, né? Tá uma beleza. E você vê que o Brasil está com vários jogadores novos, né? Várias daquelas estrelas já pararam. O Bernardinho está com vários atletas, já lançando alguns atletas, apesar que está teimando com o filho dele, né? Mas o menino ainda está correspondendo, né? O Ricardinho, que eu pensei que voltaria com um nível técnico mais forte, maior, está entrando, saindo. A gente percebe-se que inclusive o Bernardinho está insistindo com o Ricardinho, que estava jogando em Araçatuba ainda. É de Araçatuba ainda, né? Renovou o contrato. Ele renovou agora? Renovou com o Vôlei Futuro. O Ricardinho, que eu imaginava que ele viria melhor, né? Não retornou com aquele nível que ele estava na seleção brasileira quando ele saiu, mas eu acho que a equipe está tendo a crescer. Está crescendo a equipe. O futebol feminino perdeu para a Grã-Bretanha, né? 1-0, vai pegar agora o Japão nas quartas, jogo difícil. Mas melhor que pegar os Estados Unidos, né? Mas pode fazer. Mas até um jogo final. que ele não poderia ter perdido hoje, Paulo. Hoje, sabe, houve um distanciamento do meio de campo com o ataque, mesmo a defesa do meio de campo, a gente percebia um vazio ali, a bola, aquilo que a gente sempre, até a nível de Penápolis, no campo que a gente brigava muito, né?
daquele passe direto para o ataque. Hoje aconteceu muito desse passe defesa-ataque, a bola não passava pelo meio de campo, não ia pela lateral do campo. Quer dizer, isso aí dificultou o jogo do Brasil hoje. E o Brasil acabou perdendo, a seleção feminina perdeu, a seleção masculina tá bem, venceu os 2 jogos. Será que finalmente vai vir essa medalha de ouro aí pro futebol, que é o único título, talvez, que a seleção brasileira ainda não tem? Você vê a pressão que está sobre o Mano, até a gente dá risada, né? O Muricy renovou com o Santos. A única cláusula que ele pôs no contrato, fez um contrato de 2 anos, até dezembro de 2013, Paulo, é que caso ele seja solicitado para trabalhar na seleção brasileira, o Santos abre mão dele, é obrigado a abrir mão dele. Quer dizer, os caras estão tudo de olho no cargo do Mano Menezes, hein? E local que tem traíra pra caramba, hein? Na verdade, o Muricy já era para ser técnico da seleção desde quando... Pipocou, o cavalo passou arreado na frente dele, ele não subiu, quem não pega o cavalo arreado, não sobe, não monta nele, Paulo, passou a vez dele. Mas isso aí ele vai acabar sendo técnico da seleção. Antes dele, você pode ter certeza, se houver, que eu não acredito, uma substituição do Mano, eu não acredito na substituição do Mano Menezes. Mas se houver uma substituição, infelizmente teria que ser o Muricy, mas infelizmente vai ser o Filipão. O Filipão? Eu não gosto dele. Muita gente já disse que ele está ultrapassado também. Eu também acho. O último título dele foi aquele que ele foi campeão do mundo pelo Brasil. O Luxemburgo, né? Muita gente ainda comenta do Luxemburgo na seleção. Né? O Luxemburgo, o pessoal tem medo, que é meio trairão, né? Mas a seleção... Homem do Projetos. Mas a seleção ainda está fazendo o seu papel. 2 jogos, 2 vitórias. O judô não foi muito bem hoje. Né? No geral, como você vê, Maurício, a participação do Brasil na Olimpíada? Está correspondendo? Está abaixo da expectativa? Não, Paulo, não tem muito o que fugir. Um país que não se investe no esporte de base. Não adianta querer falar que não se investe. Assistindo a Dilma na abertura lá da Olimpíada, ela dando uma entrevista durante o dia, ela diz que está preocupada com a falta de medalha no esporte individual, de buscar medalha, tal. É um discurso político completamente errado. Falo isso com conhecimento de causa, porque, Paulo, eu estou hoje com 38 anos de Secretaria Estadual de Esportes. Se tem uma coisa que a gente conhece um pouco, e a única coisa que a gente fez também na vida, se eu não conhecesse também, eu tinha que ter parado já, é problema de esportes. E nessa área, Paulo Henrique, não adianta, se não houver investimento no esporte de base, no esporte comunitário, e ficam aqui um alerta para os 5 candidatos a prefeito que nós temos, todos os 5 candidatos, tá? Tem que haver projetos no bairros, não essas famosas escolinhas que no papel tem 500, 700 crianças e na prática lá só tem 50, 60, não. Não é professor ganhar 3, 4 pau por mês e ter 40, 50, 60 alunos só, não. Tem que haver, tem que ter formação de base nos bairros, tem que haver no contraturno escolar prática desportiva para crianças de todas as faixas etárias, para daí você dar uma cultura esportiva para essas crianças e a partir daí, com o desenrolar da carruagem, veja você o grande exemplo que o judô nos deu nessa Olimpíada, Paulo Henrique. Uma menina de 16 anos nos traz aquela medalha de ouro. Por quê? É uma criança que foi investido nela na base. Então, quando hoje eu vejo no jornal, li no jornal de Penápolis, que em Penápolis tem um grupo de pessoas que, encabeçadas pelo Fabinho, que vai investir no basquete, na criança, na educação, de como cidadão, mas através do esporte, a gente fica feliz, sabe? Vê que tem gente que enxerga, né? A gente percebe-se que tem gente séria ainda em Penápolis e tem pessoas nesse país que enxerga que o esporte ele tem que ser feito na base, através da formação do cidadão, e através daí você consegue almejar sim medalhas de ouro, igual nós tivemos um exemplo no judô. Nós tínhamos o Projeto Futuro lá na Secretaria, no Ibirapuera, que acabaram, foi de lá que saiu o Breno, foi de lá que saiu vários medalhistas olímpicos da
do atletismo através do Projeto Futuro. O Breno, que era um garoto de Penápolis, esteve lá e foi uma das grandes revelações, porque ele se formou no Clube Penapolense, teve a sua base aqui em Penápolis, com a sua família, desde criança. Quando chegou aos seus 14, 15 anos, aí ele foi para um projeto sério, que era o Projeto Futuro, que existia no Ibirapuera. Hoje, infelizmente, está descaracterizado, está distribuído aí para 3, 4 pontos no estado de São Paulo, mas não tem a mesma filosofia, não tem o mesmo carinho, Paulo Henrique. Então, há necessidade de investimento no esporte de base, na formação do atleta aqui embaixo. Já que você falou do Fabinho, lá do Ponto Certo, e desse projeto do basquete que está sendo implementado, fica aí a dica para você que tem um filho de 10 a 16 anos que queira praticar basquete. As inscrições vão estar abertas a partir de amanhã. Serão 2 turmas de 50 alunos cada turma, de 10 a 13 anos e de 14 a 16 anos. As aulas acontecerão 2 vezes por semana no ginásio de esportes Najib Sabino. Tanto a inscrição como as aulas serão gratuitas. O professor responsável será o Emerson Bolinha, né, que é aqui da cidade, é técnico da equipe de basquete que disputou os jogos regionais. E a intenção no futuro também é possibilitar a prática do basquete para as meninas. Num primeiro momento vão ser atendidos somente os garotos, né, de 10 a 16 anos, e numa segunda fase as meninas também vão acabar se incorporando a esse projeto. E o interessante do projeto também é que haverá um acompanhamento até psicológico, odontológico. Muitas palestras já estão sendo agendadas, mesmo porque o projeto está contando aí com muita gente boa, né? O Dr. Luiz Washington está abraçando a causa aí, o Dr. Ricardo Ferri Barreto também está fazendo parte da associação, que vai chamar Associação Novo Basquete Penápolis, né? Tem a Associação Novo Basquete Brasil, que é a NBB, aqui vai ser a NBP, né? Novo Basquete Penápolis. Parabéns a esse pessoal, viu, Paulo? A gente torce realmente que dê certo. E a prefeitura, os clubes, todo mundo tem que abrir as portas, quem puder somar, ajudar. Inclusive, a gente se coloca à disposição desse grupo, porque é uma situação que a gente só tem que louvar, a gente só tem que bater palma para quando a gente vê que tem grupos de pessoas ainda voltadas para esse tipo de formação do ser humano. Várias empresas, a iniciativa privada está colaborando, né? É uma parceria até também com a prefeitura. A iniciativa privada vai bancar aí o professor, que é o Fabinho, a prefeitura vai ceder o espaço físico, que é o Najib Sabino, e mais o material esportivo, que são as bolas, são os coletes, enfim, todo o material necessário para a prática da aula. É realmente uma iniciativa muito legal do Fabinho, que foi jogador de basquete, né? Fez parte, inclusive, da equipe aí que disputou os jogos regionais, entrou em alguns jogos. É lógico que o Fabinho já não tem aquela mesma... Queria para assistir. O Fabinho legal, já não tem mais aquela agilidade de antigamente. Eu tive com o Pantera lá em Atibaia, e com o Pantera também estava lá a esposa dele, a Rosângela, que foi nossa jogadora. Foi quando eu mexi com basquete em Penápolis, de 80, 81, 82, a Rosângela, que era de Catanduva, a gente trouxe ela, veio jogar em Penápolis, jogou 2 anos em Penápolis, e dali, inclusive, que nasceu o namoro deles. E eu, depois de 20 anos, eu encontrei o casal. Eu fiquei super feliz em revê-los, principalmente a Rosângela, porque o Pantera a gente ainda se encontra aqui de vez em quando ele vem a Penápolis, mas a Rô, que está como professora da prefeitura lá de Limeira, ela desenvolve projetos sociais em bairros com crianças, com a faixa etária, crianças em bairro de risco, que a gente diz, né? E encaminhados, inclusive, a maioria pela promotoria pública. Ela faz um trabalho maravilhoso social lá na cidade de Limeira, e juntamente coordenado por um grande projeto que o marido, que é professor também de educação física, que é o técnico de basquete lá de Limeira, né? E o Pantera, o Zé Roberto Duarte, que tem um filho, Paulinho, que joga de pivô, um craque de bola, o garoto deve ir agora passar uma temporada nos Estados Unidos, até fazendo treinamento, especialização, principalmente em termos de pivô. Resultado, é uma bela de uma família, fiquei muito feliz em reencontrá-los. Então, parabéns ao Fabinho, tomara aí que a iniciativa dê certo, que o basquete possa aí voltar a ser forte como era na década de 80, né? Que tinha aí o Rosa Branca,
era um grande time, eu me lembro, era pequenininho ainda, né? Não tão pequenininho, mas não é pequenininho não, hein, Paulinho? Pequenininho não, mas eu ia lá no ginásio assistir o Corinthians, né, jogar contra o Monte Líbano. Antes da minha época era na década de 70, tinha o Carlinhos Vanderlei, Batata, Jonas, era outro time. Era outro timão. Timão, então, o basquete tem tradição. Aqui em Penápolis, o Carotada de Penápolis. Isso, o basquete tem tradição em Penápolis e essa tradição está procurando ser resgatada agora. Para a gente encerrar o assunto aí dos Jogos Olímpicos, a grande surpresa foi a eliminação da equipe da Espanha, né, de futebol. A Espanha aí que é cantada em verso e prosa aí como o melhor futebol do mundo. Aliás, a Espanha é o líder, né, do ranking da FIFA hoje. Tem realmente um grande futebol, mas a equipe que foi representar o país lá em Londres acabou sendo desclassificada ainda na primeira fase, com a derrota para Honduras. O Jairo separou para a gente aí os gols dessa partida e a comemoração lá em Honduras pela desclassificação da Espanha e pela vitória do Honduras. Se tiver no jeito, Juan, Jairo, pode colocar aí pra gente como foi a vitória de Honduras sobre a Espanha, que decretou aí a desclassificação da melhor seleção do mundo. Remata gol. ¿Cómo? Gol. No me digas. ¿Cómo? Gol de Benson. Espinosa la puso desde la izquierda y Bextor picando de arriba abajo, bate al guardameta de Gea, marca Bextor, marca Honduras, primer tanto del partido, que bien la puso Roger Espinosa, que bien Bextor, ganó Jordi Alba, marcó el equipo hondureño, créanselo, España 0, Honduras 1. Bueno, es no el primer tiro a puerta, el primer acercamiento que tienen los hondureños. Primera cosa que intentan, por cuerpo le gana en el segundo palo Benston a Jordi Alba, le debe sacar medio metro. Es que los dos centrales muy desplazados hacia el costado. Em Honduras foi só alegria depois da vitória olímpica da seleção de futebol. Campeão do mundo, né? Venceu um jogo em Londres, passou para a próxima fase. Esporte tem nesses lados, né? Coisa bonita, isso é bom, isso aí mexe com a nacionalidade, mexe com o espírito de cidadania do pessoal. O esporte tem... Aumenta a autoestima do país também, né? Nossa, e como aumenta, Paulo, isso aí é um espetáculo. Isso porque Honduras não foi nem campeã, hein? Imagine se não for deve campeã, passar dessa outra fase. Com certeza, é o time que deve ficar aí pelo meio do caminho. Mas para quem é de Honduras, o objetivo aí já está mais do que alcançado, né? Que é vencer a melhor seleção do mundo. Então, para Honduras realmente foi uma grande conquista. Tá aí, portanto, então, a desclassificação Paulo, da Espanha para Honduras. Eu recebi aqui do Carlos, um amigo nosso comum, ele me pergunta, né? Quem que é essa pessoa? Maria Clara, minha neta. Ah, tá. Agora tem outra neta, né? Tem agora, companhia. Maria Clara agora tem companhia. Tem companhia. Agora nasceu também a filha do Leonardo, do meu mais velho, que foi jogador teu, né? Foi atleta de futebol do salão teu, conhecido aqui em Penápolis como Galinho, hoje está em São Paulo. O Leonardo, a esposa dele, a Miriam, teve a Ana Laura, né? Outra menina, né? Quer dizer, então, mais uma flor que entra dentro da família. É bom que a Maria Clara e a Ana Clara, né? E a Maria Clara e a Ana Laura vão crescer praticamente juntas aí, né? Vai ter muito tempo para brincar. Nossa senhora, ainda mais agora que eu tô chegando já até na minha compulsória já, né, Paulo? É verdade, mas que todas cresçam com muita saúde, sem dúvida nenhuma. Maria Clara é a nossa grande paixão junto com a Ana Laura lá em casa hoje. Tá certo. E assim nós vamos terminando o nosso segundo bloco. Nós vamos sair para mais um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouquinho para falar dos jogos regionais e também do CAP, que amanhã joga contra o Noroeste em Bauru pela Copa Paulista, e comentar também essa notícia que o Palmeiras e o São Paulo vão estar em Penápolis no próximo ano, que é a abertura do Campeonato Paulista. O primeiro jogo do CAP vai ser aqui contra o Ituano, que o clássico contra o Linense também vai ser aqui. Enfim, daqui para frente vão aí borbulhar, né, notícias a respeito da Série A1 do ano que vem. A gente volta já, não saia daí, fique com a gente. No Brasil, existem vários municípios com risco de epidemia de dengue. Por meio do SUS, milhares de agentes de saúde, treinados como eu,
estão nas ruas para o combate. Mas isso de nada adianta se você não participar. Faça a sua parte. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos e receba bem os agentes de saúde. Juntos, somos mais fortes que a dengue. 24 horas, a drogaria do Laranja. Drogaria do Laranja, a drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou para você. Sabonete íntimo Dermacite 200 ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$ 17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas para você que anda meio cansado, desanimado, com o estresse do dia a dia por apenas R$ 43,90 à vista cada. E tem mais! 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossem 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Pamplona Usina de Negócios possui há 26 anos o compromisso de um atendimento eficiente e personalizado, facilitando assim a vida de todos os seus clientes. Uma empresa polivalente que agrega serviços de administração empresarial, além de assessoria e consultoria nas áreas jurídica, trabalhista e tributária. Pamplona Usina de Negócios é sua principal parceira na hora de atingir suas metas com confiança, precisão e eficiência que você procura. Pamplona Usina de Negócios, Avenida Cunha Sintra 452, Penápolis, telefone 3652-2977. Você sabia que dentro da cidade de Penápolis existe um dos mais completos e belos clubes do Brasil? Isso mesmo, e esse clube tem nome e sobrenome. Clube de Campo Lago Azul. Em local privilegiado, atende seus associados com o que há de melhor em estrutura social e esportiva. Com mini campo de futebol, vôlei de praia, cancha de bocha, academia e, para relaxar, uma sauna completa. Um lindo lago para banho e pesca, piscinas, quiosques equipados para você e sua família desfrutar horas de descanso e lazer. Um salão social que atende eventos e festas com segurança e conforto. E tem mais, um bar interno que atende todas as necessidades dos sócios, com refeições e estrutura para sua festa e churrasco. Clube de Campo Lago Azul, o clube da família. Emprega aqui. Está procurando emprego? Emprega aqui. Está procurando empregado? Emprega aqui, onde o seu emprego acontece. Rua Fernando Ribeiro de Barros, 280. Telefone 3653-7920. Estamos de volta com o nosso programa Star News Esporte pelo nosso canal 23. Nós vamos falar agora do esporte local e vamos destacando já no início desse bloco o noticiário do Clube de Campo Lago Azul, que é patrocinador
do nosso programa e que realiza aí durante o ano inúmeras atividades esportivas, como por exemplo, o Juan pode colocar na tela, nós temos em andamento lá no Lago Azul o campeonato de futebol minicampo categoria sub-39, que teve aí na sexta-feira a realização da sexta rodada, com a vitória do Ceará sobre o Goiás por 4-1, Catanduva e Esquerda com 2 gols cada um, foram os artilheiros do Ceará e o Coelho descontou para o Goiás. Nós tivemos a goleada do Sport sobre o América por 5-2, o Renatinho 2, o Rivaldo, Vandinho e o Milanin marcaram para o Sport, o América descontou com o Douglas e com o Guedinho. Esse é o campeonato da categoria sub-39. Lá também está sendo realizado o campeonato de futsal Master, que leva o nome aí, ó, do troféu Mário Pérez Franzoi, nosso querido Mário lá, que é diretor de escola, né? Tava no Estereonice, não sei se está lá ainda o Mário, né? Mas não está mais. Não está mais, né? Mas o Mário, nós teremos hoje, né, tá acontecendo aí, dia 31, esse primeiro jogo aí, Aparecida e Europeu, já deve ter terminado, e às 20h30 também já começou Eldorado e Madrugada. Na quinta-feira nós teremos às 19h30 Fátima e PEC e às 20h30 Juvec contra o Parentes. Estão abertas as inscrições para o campeonato de futebol minicampo, categoria Master A e Master B. O campeonato vai reunir atletas nascidos a partir do ano de 72, 40 anos ou mais. As inscrições serão aceitas até às 20 horas do dia 28 de agosto no Departamento de Esporte do Lago Azul. Para participar, o associado deverá estar em dia com as obrigações sociais. Estão abertas. Será que não podemos participar, Paulo? Em 40 anos, a faixa etária dá, Paulo? Quantos anos? 40? Já dá. Já dá para você jogar? Já dá também. Só que as pernas não acompanham mais, não tem jeito. Né? Um pouquinho bom, acima do parabéns. peso, estilo Ronaldão. Mas estão abertas também as inscrições, né? O Juan pode colocar aí na tela, para o campeonato de futebol de salão, se não me engano, né, de futsal infantil. Nascidos nos anos de 99, 2000 e 2001. Isso aí a gente não pode jogar jamais, hein? Já ficamos longe, 11 a 13 anos, faz tempo. Minhas netas estão jogando. Faz tempo, hein? Faz tempo. Nascido em 99, 2000 e 2001, hein? Faz tempo que a gente teve 13 anos, né, Maurício? Nossa Senhora. Nem me lembro mais. Mas enfim, esse foi o noticiário do Clube de Campo Lago Azul. Tem mais um ainda, né? Muitas atividades. Um abraço lá pro Tivé, pro Severino, pro Danilo, né? Pro Danilo Fabiano, lá o Danilão, que agora está lá no Departamento de Esportes. Né? Enfim, o Fábio também, que dá uma mão lá para o pessoal, e nós temos aí mais uma informação do Lago Azul. Isso aí a gente já pode ir, ó. É do nosso tempo, hein, Maurício? Olha lá, Folhas, Grupo Folhas ao vivo, né? O Clube de Campo Lago Azul e o Toque Som, que é do nosso amigo Serginho lá de Birigui, que fez aí a abertura com o sistema de som e iluminação dos jogos regionais. Foi realmente uma equipe gabaritada que veio lá da Toque Som. Eles promovem o Flashback da Saudade com mega folhas ao vivo. Vai ser no dia 11 de agosto, às 22 horas, lá no Lago Azul. Vai ter 2 ambientes, tenda eletrônica. Pena que eu estou em Itapeva, eu estaria lá comprando uma mesa para ir lá. Isso, com o DJ Rogério Pleck. Vai ser muito legal. Postos de venda dos ingressos na Secretaria do Lago Azul, na Drogaria do Laranja também, na Sorveteria Cristal, em Birigui, na Toque Discos. As reservas de mesas podem ser feitas lá no Lago Azul, pessoalmente, ou por telefone 3652-0811, 3642-5713 e o 9783-7740. Está muito comentado, vai ser muito legal, vai ser um sucesso. Aliás, o Folhas aí é um grupo muito conceituado no Brasil e deve levar aqueles saudosistas lá pro Lago Azul, né, Maurício? Ai, se eu tivesse aí, Paulo, eu sou um pé de várzea para essas coisas. Ia chamar a Dona Corália de canto e arrastar o pé. Ia fazer a Dona Corália lá dobrar o joelho. Tá certo. Está todo mundo convidado. Quem tiver aí a possibilidade de ir, vai ser no dia 11, sábado, véspera do Dia dos Pais. É uma boa oportunidade de comemorar o Dia dos Pais dançando lá no Lago Azul. No segundo domingo de agosto. Que sem ser esse sábado agora, no próximo. Correto. E a gente fala agora ainda do esporte local, dos jogos regionais, que terminou no último sábado, dia 28. As finais foram realizadas lá no ginásio de esportes. Nós tivemos aí a grata visita
do secretário estadual de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, o professor José Benedito Pereira Fernandes, que tinha confirmado presença na abertura, mas devido a um atraso no voo lá de Campinas para Penápolis, ele acabou perdendo a solenidade de abertura. Aliás, perdeu uma grande festa, hein? Mas tudo bem, ele vai poder acompanhar aí pelo vídeo, né? Mas tem um vídeo. Que lhe foi entregue. Mas esteve presente na final, né? Participou da solenidade de encerramento da passagem da bandeira dos Jogos de Penápolis para Birigui. O prefeito de Birigui, Wilson Borini, esteve presente também. Grande prefeito Borini. Esteve presente, participou da solenidade e recebeu das mãos do secretário. O prefeito recebeu a bandeira primeiro, passou para o secretário José Benedito, e o secretário então passou a bandeira dos Jogos para Birigui, que vai sediar os Jogos em 2013. Em 2014, a competição vai acontecer em Jales. Em eleição que foi realizada aqui em Penápolis, Jales acabou ganhando de Mirassol por 24-16, né, foi a contagem. O prefeito de Mirassol esteve aqui defendendo a sua cidade e até conseguiu aí um bom número de votos. Muita gente achava que Jales iria ter a grande maioria dos votos. Não foi bem assim, foi até certo ponto inesperada o número de votos que Mirassol recebeu. Mirassol que quer voltar a sediar Jogos Regionais, há muito tempo que não cedia e queria sediar, mas Jales vai ser a sede do ano de 2014. Se não fazer um bom bastidor, né, Paulo? Se não tiver captadão de votos, não tiver gente com credibilidade na frente, isso, e ir atrás, bater palma, isso é igual esses candidatos a vereador, igual esses candidatos a prefeito, ó. Bater palma em prefeitura, visitar secretário, conversa, falar muito, tem que falar bastante, Paulinho, para conseguir trazer uma sede para uma cidade hoje, que não é fácil você ganhar uma sede nos votos, numa disputa de voto. Tem que haver um comprometimento de todo mundo enganjar na mesma ideia ali, quem está em volta do secretário, tem que ter uma equipe muito boa, muito consciente daquilo que quer, e essa equipe assumir essa coordenação toda, e aí consegue. É o que eu acredito que Jales deve ter feito, porque ela tem um pessoal da Inspetoria de Esporte que sempre estão engajados, tem muita credibilidade, o Wilter, o Zé Antônio e o Márcio, né, são três, tem lá assim, que principalmente o Wilter e o Zé Antônio, que são mais expoentes lá dentro da secretaria. Enfim, pesa. E Mirassol, apesar de ser uma grande cidade, vizinha de Rio Preto, uma bela estrutura, acredito, uma estrutura inclusive melhor às vezes até que Jales, mas é o relacionamento, é a amizade que consegue trazer um evento igual os Jogos Regionais para uma cidade. E nos Jogos Regionais de Penápolis, São José do Rio Preto mais uma vez foi campeão dos Jogos, já virou tradição, né, Rio Preto ser campeão. Araçatuba ficou em segundo, Catanduva em terceiro, Penápolis em quarto, Votuporanga em quinto. Foram os 5 primeiros colocados aí da primeira divisão dos Jogos Regionais. Na segunda divisão, Mirassol foi campeão, ficou com a primeira colocação, Pereira Barreto ficou em segundo lugar e José Bonifácio foi a cidade terceira colocada. A nível de Penápolis, foram aí 10 dias de intensa movimentação, jogos realizados, as competições realizadas em 18 praças esportivas, inclusive no ginásio municipal de lutas, né, que ficou pronto. As competições de judô, karatê, taekwondo e capoeira foram realizadas lá, né, que agora tem o seu ginásio próprio, que vai servir aí também para os atletas da escolinha de judô da Secretaria de Esportes terem um novo espaço. Era uma reivindicação antiga, né, os alunos de judô praticavam a modalidade debaixo da arquibancada lá do Gigante Azul, que não é um local apropriado mesmo, porque não tem tanta ventilação assim. E com a entrega desse ginásio, que fica ali no Parque Maria Chica, a modalidade tende a crescer ainda mais. E acabou com um centro também de traficantes, de viciados em droga, que era ali naquela quadra, que era coberta, era toda aberta ali atrás da rodoviária, né? Era um ponto de referência para drogados e viciados e traficantes ali, né? Foi uma luta, que isso aí não caiu do céu, não foi em 6 meses, é um negócio que Quando eu cheguei na Secretaria de Esporte em 2008, nós dois juntos, né, Paulo? Já havia essa reivindicação de estruturar o judô, a gente conseguiu reestruturar o judô e deixou plantada a ideia, que não é nem nossa,
foi inclusive da própria polícia militar. Ele batia nessa tecla, inclusive o major hoje, na época major, hoje coronel, o Brás, ele já, através dos seus comandados aqui em Penápolis, ele já nos indicava: Maurício, precisa fazer alguma coisa lá, Galo, precisa fechar aquela quadra, vocês já fecharam uma, que é aquela da ginástica, né? Precisa fechar outra, ali o pessoal vai, é só drogado, viciado, ali só entra malandro, o pessoal se esconde da polícia ali, quer dizer, era um Deus nos acuda atrás da rodoviária aquilo ali. E esse ano houve-se a conquista, parabéns ao prefeito João Luiz, de ter percebido, sentido a necessidade, que era inclusive um compromisso que ele tinha no governo dele, desde o início, de se entregar aquela quadra. E o governo não acabou, então ele cumpriu a sua promessa, inclusive política, de se fazer aquele espaço para o judô. Parabéns ao prefeito e parabéns a Sandra, o pessoal do judô aí. E agora vocês têm a casa própria, né? Agora vocês têm um espaço próprio, é cuidar desse espaço. Já tem tatame, que foi novo, foi comprado já há 2 anos atrás, já tem professor contratado, tem um espaço próprio agora cabe a vocês encaminharem aluno, tirar essa garotada da rua do judô e colocar ali dentro para que eles pratiquem um esporte hoje, inclusive, que é medalha de ouro em Olimpíada, que é o caso da nossa lutadora de judô. Ficou mais uma praça de esportes para a cidade, ficou realmente bem legal, atendeu todas as modalidades, essas 4 modalidades, 4 lutas, né? Que isso é importante nos jogos, né? O legado que deixa, né, Paulo? Isso, que fazem parte aí dos jogos. Agora está lá o tatame, é lógico que as obras vão continuar, né? Uma arquibancada ali de alvenaria vai começar a ser construída, porque durante os jogos foi utilizada uma arquibancada tubular, mas agora a tendência é que as coisas sejam realizadas ao O grande passo foi dado. O grande passo, que era um local para a prática do judô, né? Que é um ginásio de lutas, já existe em Penápolis. Outra, podemos dizer também um espaço físico que foi construído em Penápolis e que agradou bastante, foi a pista de bicicross, né, que foi utilizada aí durante os Jogos Regionais. Aliás, o bicicross é uma modalidade que foi incluída nos Jogos Regionais, né? No início do ano tiraram ela aí da programação, mas até por uma interferência e por uma pressão, vamos dizer assim, da Federação Paulista de Ciclismo, ela acabou sendo incluída. Interesses escusos. Isso, Penápolis fez a sua pista, veio um pessoal especializado lá da federação, construiu, e segundo eles é uma das melhores pistas do interior paulista, inclusive já estando apta para receber alguma etapa aí do Campeonato Paulista de Bicicross. Teve lá a competição também durante os regionais, e é também um espaço que fica para quem gosta desse esporte, né, Maurício? São poucos, né? O pessoal ali utilizava até a pista de motocross que existe ali no recinto de exposições Jandira Trench, agora está uma pertinho da outra. Para quem gosta de motocross tem uma pista mais à esquerda, para quem gosta de bicicross é do lado direito, entrando ali no Parque Jandira Trench. Então acho que foi mais um investimento e por que não dizer, mais um espaço físico que foi entregue para a população. Paulo, ali naquele espaço do Parque da Maria Chica, que tem o centro de lazer que fica lá já no início da rua, na beira da rodovia, mas naquele canto do fundo do Parque da Maria Chica, eu deixaria aqui uma sugestão para os futuros prefeitos, um dos 5 que vencer, que vai ganhar um deles, né? De que construa, e é uma situação hoje barata de se fazer para o trabalho, para o público, né? Inclusive existe verbas a nível de São Paulo e a nível federal que pode ser buscado, se construir, Paulo, quadras de tênis naquele canto do Parque Aquático para a população usar. Aqui em Penápolis nós só temos a quadra do Clube Penapolense e tem 1 ou 2 particulares. Não existe quadra de tênis pública, e seria uma maneira de que também você servir uma vasta gama da população aí, que é um espaço que dá muito bem para ser usado nesse estilo, que seria no Parque da Maria Chica,
de lá para cá, no início do Parque da Maria Chica, lá quem está na rodoviária, no lado oposto da rodoviária, se construir ali 2 quadras ali de tênis, no qual eu tenho certeza vai ter um uso espetacular. Tentei fazer esse projeto, não consegui também na minha administração como secretário, mas fica aqui a ideia para que esses futuros prefeitos coloquem seus projetos para que isso venha a ser feito num futuro bem próximo aí, Paulo. Já que nós estamos falando nessa linha de construção, né, de obras, a gente não pode deixar de dizer também que ali do lado do ginásio de lutas está sendo construída ali remodelada, né, a pista de skate. Está sendo tem um projeto reformada, já, inclusive vai ser uma pista coberta, própria, né, vai ser uma pista coberta. Muito bonito aquilo lá também. Vai ficar muito legal a gente ver o projeto. E outra obra também que começou foi a Praça do PEC, lá no Campo da Aparecida, né, até quando os tratores entraram lá no gramado para tirar a grama do Campo da Aparecida, muita gente acabou com o Campo da Aparecida, não existe mais um Campo da Aparecida, mas aí o projeto contempla lá um mini campo iluminado, né? Beleza. Vai ser realmente uma praça de esporte, de cultura e de cidadania, que é com recursos do PAC, né? Quase 2 milhões, passa de 2 milhões de reais aí o valor lá do investimento. Vai ter também sala de teatro, sala de informática, né? Pista de skate, vai ter pista de Cooper, vai ter aí o minicampo iluminado. A grande tendência aí na nossa cidade, por exemplo, o minicampo está em ascensão, tanto é que recentemente lá no próprio Campo da Aparecida dividiram o campo em 2 e fizeram um campeonato de minicampo, porque as equipes de futebol realmente estão deixando de existir, infelizmente. As tradicionais se mantêm, como Eldorado, Fátima, Del Rey, mas muita gente prefere jogar o minicampo, as dimensões são menores, as possibilidades da partida são maiores, então muita gente está optando pelo minicampo. E lá vai ter um minicampo iluminado para o pessoal não só daquela região, como também de toda a cidade. É numa região central, numa área privilegiada da cidade, que vai atender Aparecida, Planalto, Pevi, Rosa Alberton, São Francisco, Jardim Alphaville, que já tem ligação direta ali através da Campesina, o próprio Pereirinha, enfim, vai atender muita gente. É uma obra realmente que no papel está muito bonita. Quando estiver pronto, a previsão é que até no final do ano ela fique pronta, né? E a gente aguarda com muita ansiedade, mesmo porque a gente mora ali por perto, né? E vai valorizar demais ali aquela região. Vai ser muito legal. A gente também tem que parabenizar a administração municipal por essa conquista. Com relação ainda aos jogos regionais, transcorreu numa tranquilidade, sem nenhum problema mais sério. Os locais de alojamento acomodaram muito bem os visitantes, os locais de competição também, em que pese ainda, né, que um fato que acabou gerando certa discussão, que foi a não utilização do CT do Clube Atlético Penapolense. Isso deixou realmente a organização, o comitê dirigente que faz a tabela dos jogos, a própria prefeitura numa situação muito difícil, constrangedora, porque teve que mudar o local do jogo, né? Do CT foi improvisado ali no Campo do Fátima, que não estava aí na relação de praças esportivas a ser realizadas nos jogos. Teve que receber banheiro químico, teve que passar por uma limpeza geral com retirada de entulho. O Campo do Fátima está em obras, né? A casa do zelador está sendo construída e de repente teve que aí ter um plano B para os jogos serem realizados, e algum deles teve que ser transferido para o Estádio Municipal de Havaiandava. Foi uma situação que foi comunicada na véspera do início dos jogos, né, que não poderia ser utilizado o CT. Até a gente não vai entrar muito no mérito da questão, porque hoje é um prédio próprio particular, não pertence à prefeitura, mas a gente até questiona. O Estado também é particular da prefeitura. A gente até questiona um pouquinho a alegação que foi dada, que a decisão teria sido do partido do técnico Edson Só. Não acredito. E a gente até fica meio que entristecido, porque justamente no dia que iria utilizar o CT, o CAP estava jogando em Araraquara. Então, quer dizer, o campo não estava sendo utilizado. Não justifica. E, o Maurício sabe bem, os 3 primeiros dias de competição são os dias em que são necessários mais locais de competição. Depois desses 3 dias, quando o CAP retornasse na segunda-feira para o início dos treinamentos, o campo praticamente já não estaria
mais utilizado. E segundo informações, o técnico Edson só teria afirmado que os jogos iriam prejudicar o gramado do CT. Eu não acredito ser o porque o Penapolense tem um presidente, o Nilson Moreira. E tenho certeza que da ordem do Nilson não partiu nisso. Eu conheço muito bem o Nilson, convivi muito bem com ele e tenho certeza que o Nilson não iria deixar um parceiro dele, que a prefeitura é parceiro do CAP, em todos os sentidos, é um parceiro imprescindível que o CAP tem, e o CAP precisa da prefeitura, a prefeitura precisa do CAP, numa hora dessa onde a Penápolis estava recebendo 6.000 atletas visitantes, vinha à tona uma discussão até por leigos, quem nem gosta de futebol, ou por que o Penapolense não emprestou o campo para jogar os jogos regionais. Aí até quem joga vôlei, quem joga bote, amalha, que nem gosta de ver futebol, tem esse pessoal, nós temos esse público também, entrou na discussão e defendendo o mérito que a prefeitura, como parceiro, não poderia ter sido deixado na mão. Por isso eu acredito, conhecendo como eu conheço o Dr. Nilson Moreira, a ordem não partiu dele. E tenho certeza que quando chegou no Nilson, a coisa já tinha desandado, porque se chega na mão do Nilson de primeira, não tem o que acontece, que o Nilson pode ter milhão de defeitos, mas o Nilson é parceiro, o Nilson segura os ponteiros, e quem manda no time é o Nilson, não é técnico, não é supervisor, não é jogador, não é capitão, quem manda no time é o Nilson. Ele consulta, ele conversa com o subordinado, ele conversa com os seus diretores, ele conversa com os seus irmãos, mas tenho certeza que Marcão Moreira, Mauro Moreira e o Nilson Moreira, esses três não partiram deles. Não estou querendo nem fazer média, não tenho, sabe, nem uma obrigação de defender Moreira nenhum aqui, mas eu acho que desses três da família Moreira não partiu essa negação, porque parceiro é parceiro, parceiro é bom na hora ruim e parceiro é bom na hora boa. É igual casamento, Paulinho. Não adianta você querer também só estar casado quando a menina tem 19, 20 anos, não. Você tem que carregar depois também um andor lá na frente e ela vai carregar também a mala velha, certo? Então parceiro é parceiro, tem que abraçar e morrer junto, os dois juntos. Aí ficou uma situação... Já falei demais também disso aí. Ficou uma situação realmente muito chata, porque acabou aí... Repercutiu, né, Paulo? Tendo que ser providências de última hora sendo tomadas. Amanhã o Dr. Nilson vai estar na cidade, né, vai ter uma reunião com o secretário de Esportes, o professor Roberto Carles, até para jogar em pratos limpos o que realmente teria acontecido, de quem teria partido essa infeliz decisão, né, vamos dizer assim, porque seria uma oportunidade dos visitantes conhecer o centro de treinamento que existe em Penápolis. É um coqueluche, né? Que você vai, né, que está falando do Penapolense. Seria uma boa oportunidade de mostrar aí para os visitantes, né, a beleza que é o CT, que foi idealizado pelo Tony Baggio e hoje é dirigido aí pela família Moreira, que hoje é a casa do CAP. Mas seria uma boa oportunidade disso, além de ser uma excelente praça esportiva para a prática do futebol, que seria, com certeza, estaria todo mundo elogiando o estado do gramado, né? Que é o Dionísio lá que cuida do campo, tinha deixado o gramado um brinco para receber os jogos dos regionais, infelizmente não pôde isso acontecer, mas amanhã nada que uma boa conversa entre o presidente do CAP e o secretário de Esportes, e até com a presença do prefeito, porque o para que não volte a acontecer uma situação dessa, o prefeito, não tiver necessidade, parceiro dos mais importantes do time do CAP, merece, acho que, uma satisfação, né, dos irmãos Moreira, porque realmente justificar o que teria acontecido, porque foi uma atitude de última hora que acabou na bola, trazendo grandes transtornos para a organização dos jogos regionais, para as equipes dos jogos regionais. Inclusive teve equipe aí que teve que pegar carona com outro ônibus para ir jogar em Havaiandava. Então isso acaba, de certa forma, manchando um pouco a organização dos jogos regionais. É importante que isso seja não pode ficar no esquecimento. Problema doméstico, né, Paulo? Não pode cair no esquecimento para que não aconteça amanhã, né? É como você disse, parceiro é parceiro. Se a prefeitura é parceira do CAP, o CAP tem que ser parceiro da prefeitura também, quando necessário, e foi por um período muito pouco de tempo. Mas isso é um problema que eles vão resolver amanhã. Fica aqui só o registro, porque teve uma repercussão muito grande na cidade e a maioria não, a totalidade das pessoas que a gente conversou
condenou a atitude Paulo, por parte da diretoria do CAP. Eu estava em Atibaia trabalhando. O que eu recebi de telefonema, inclusive do pessoal da minha Secretaria de Estado, pedindo para eu interferir junto aos moradores, eu falei, pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso. Tem um prefeito aí, um prefeito que, né, se o secretário não resolver, o prefeito, tenho certeza, o prefeito vai dar uma solução para o problema, né? Mas é uma situação super desagradável. Por falar em CAP, vamos deixar esse assunto de lado. Os jogos regionais transcorreram aí, fora esse episódio, de forma legal. E o que a gente tem que ressaltar também é a hospitalidade da população penapolense. Em nenhum alojamento, né, foi registrado problemas entre atletas, dirigentes com a população do bairro. Beleza. Né? Então, parabéns. Tá de parabéns aí a todos os bairros, né, todos os habitantes de Penápolis que receberam muito bem os visitantes, compareceram em massa à abertura dos Jogos Regionais. Perto de 8.000 pessoas estiveram no Estádio Municipal Tenente Carrizo, prestigiando a abertura, que teve lá muitas estrelas, né? A Sabrina Sato teve aí, o Christian Pior, os dois do Pânico na TV, da Bandeirantes, o Solonei Rocha, que é o nosso campeão pan-americano, o Breno, né? No final nós tivemos aí o show da banda penapolense lá, o Caipirosca, que segurou a multidão no estádio até o final. Enfim, foi realmente uma grande abertura, né? E foi elogiado até pelo secretário, que ele recebeu a informação do Mário César Bortoluso, que é coordenador de esportes da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, que comunicou ao secretário a grandiosidade da abertura, dizendo que foi talvez a melhor abertura entre todas as sedes de jogos regionais deste ano. Isso realmente para Penápolis é muito interessante. E os jogos transcorreram de maneira tranquila, e aí o comitê organizador agradece à população pela acolhida nas delegações visitantes. Nenhum problema foi registrado, nenhum problema policial, todo mundo conviveu pacificamente como tem que ser. Então fica aí os agradecimentos. E os jogos regionais, sabe lá quando Penápolis vai voltar a sediar um, não vai ser em 2013 nem em 2014, né, porque esses dois jogos já têm sede. O prefeito que entrar no próximo ano com certeza vai solicitar mais uma vez a sede dos jogos regionais, porque Penápolis tem aí tradição na organização, já organizou 9 vezes os jogos regionais e em todos eles tem se melhorado ano a ano. Então fica aí o nosso registro pela grandiosidade que foi a competição, que teve aí mais de 6.000 pessoas envolvidas em 22 modalidades e 55 cidades. No encerramento do nosso programa nós vamos falar só do CAP, que amanhã faz o seu terceiro compromisso pela Copa Paulista, joga contra o Noroeste lá em Bauru. O time do CAP tem uma vitória e uma derrota, perdeu na estreia para a Ferroviária 1-0. No final de semana venceu o Marília por 2-1. O discurso tanto do técnico Edson Só como dos jogadores é que com a sequência de jogos a equipe tende a crescer, tende a se engrenar melhor, jogadores, principalmente os novos que chegaram, mostrarem uma evolução maior e o CAP possa brigar por uma das vagas na segunda fase. Amanhã joga contra o Noroeste, que é o líder, tem 6 pontos ganhos, né, mas já jogou 3 vezes. E o time do CAP jogou apenas 2 vezes, tem a condição de igualar numericamente a pontuação. Maurício ainda não teve condição de assistir o CAP, né, em virtude aí das viagens, Maurício, mas quando o técnico Edson Só diz que a tendência é que o time, com o passar dos jogos, apresente o melhor futebol, ele quis dizer que o meio-campo do CAP ficou desfigurado, né, depois da Série A2. Foi embora o Nildo, foi embora o Santos, foi embora o Renan, o Guarani não jogou o primeiro jogo, e aí chegaram 3 novos jogadores para ocupar esses setores. Talvez por ser o meio-campo aí, o coração de uma equipe, né, onde tudo acontece, né, essa dificuldade inicial, pelo menos no início dessa Copa Paulista, pode ser verdadeiro a afirmação que com o passar dos jogos, esse meio-campo do CAP também engrene e passa a colaborar com os outros setores do time? Tenho certeza, até porque a experiência que esse técnico nosso tem, o Edson, e ele sempre gostou de um meio de campo, sempre que tendo um armador, né? E eu, com o Guaru, que a gente assistiu o jogo lá, tive lá assistindo o jogo no meu cantinho quieto lá nesse final de semana, né? Vi que foi uma partida difícil para o Penapolense, né? Mas a gente percebe-se que ainda o Penapolense sobra requisitos daquela equipe do passado, Paulo, do primeiro semestre, o toque de bola,
as passagens de jogadores pelas laterais, e acredito que não é uma equipe difícil para o Edson só arrumar, porque ele tem praticamente uma espinha da equipe ali, ele tem algumas lideranças, igual o Luciano, igual atrás do Pérez, né? O posicionamento do Pérez, inclusive do gol dele que ele fez, né? Enfim, a gente percebe-se claramente que a equipe está aos bons passos. E também perder lá dentro de Araraquara de 1-0, Paulinho, não é segredo nenhum, né? Mesmo a equipe da Ferroviária tendo jogado com um jogador a menos, a gente ouviu o jogo pela internet, que eu estava em Atibaia na quarta-feira, e a gente ouviu que não foi segredo nenhum essa derrota por 1-0. Primeiro jogo, em Araraquara, as equipes, principalmente a Ferroviária, com o CAP engasgado, que a Ferroviária vai jogar a segundinha, o Penápolis vai estar na primeira, eles vão estar lá recebendo, né, o time lá do Rio Claro, né, o CAP vai estar recebendo o Palmeiras, né, eles vão estar recebendo lá Barretos, e nós vamos estar recebendo o São Paulo, resultado, né? Eu acho que tem esse gargalho na garganta deles, igual a minha garganta está ruim hoje, e é o Penapolense na garganta do pessoal de Araraquara. Mas acredito que o Edson só, com o andar da carruagem, ele acerta a equipe, porque ele é um grande arrumador de equipe, o Edson. Ele tem esse gabarito, ele tem essa condição. O CAP amanhã não vai ter o Pérez, o zagueiro que contundiu-se, né, no jogo de domingo. Logo depois que fez o gol, foi recuar uma bola lá para o Washington, acabou tendo aí uma contratura. O Dominguinhos é dúvida, assim como também caiu de mau jeito na clavícula lá, tirou uma radiografia, mas vai ser avaliado momentos antes da partida. O Phil, que não jogou no último jogo por estar gripado, também não sabe se terá condições de atuar, mas o Beto teve aí uma grande atuação domingo contra o Marília e pode até ser confirmado como titular. Salvo algum problema aí de última hora, né, o CAP deve jogar com o Washington, com o Neander e com o Rodrigo Bira, os dois laterais. Os zagueiros, o Domingos Júnior, que é o Juninho, né, que é aqui de Penápolis também, filho do Domingão. Espera um pouquinho, Paulo. Veja você falou de 5 jogadores, todos remanescentes do ano passado, por isso não acredito na dificuldade que o Edson vai ter, não. Ele acerta o time rapidinho. Continua, Paulo, desculpe eu ter que... O Domingos Júnior e o Biro na zaga, no meio campo aí vai ter o Patrick, né? Vai ter o Wagner também, que é um jogador que tem atuado bem, o Felipe Baiano e o Guaru, né? No ataque, o Luciano Gigante e o Fio ou o Beto, um dos dois devem formar aí a dupla de atacante. O Gigante que fez um gol de pênalti, né? Foi aos 40 do segundo tempo. Gol de pênalti, mas entrou, né? Isso, o goleiro Luiz Fernando ainda tocou na bola. E o CAP joga... Mas é o Luciano Gigante. Isso, o CAP joga contra o Noroeste. Nos últimos confrontos tem levado sorte em Bauru, né? Talvez amanhã também essa escrita aí tenha se mantido e o CAP possa até chegar aos 6 pontos e até a liderança do grupo. O jogo começa às 3h30, vai ter transmissão ao vivo aí pela Rádio Difusora, narração do Tony Gallo. A partir das 3 horas da tarde a Difusora já começa a falar direto lá do estádio Alfredo Castilho. E uma última informação, essa passada aí no domingo pelo Dr. Nilson, é que o Palmeiras e o São Paulo serão os prováveis times grandes, né? Vamos chamar de grandes, né? 6 pontos para o CAP. Isso, que virão jogar em Penápolis, no ano que vem na Série A1. Né? Outra informação também é que a abertura do campeonato, o primeiro jogo do CAP pode ser contra o Ituano, em Penápolis também, e que o clássico contra o Linense também vai ser no Tenentão. Né? 6 e 3, 9 pontos. Jogo dentro de casa tem que ganhar, mas vai ser realmente muito legal. Tá todo mundo aí na expectativa de sair logo essa tabela do Campeonato Paulista, mas isso vai sair só lá para novembro, 60 dias antes do início do campeonato, né? pelo estatuto do torcedor. Mas fica aí uma boa notícia, principalmente para quem é São Paulino e para quem é palmeirense, né? Poder ver ao vivo e a cores aí o Barcos, o Filipão, né? Apesar que o Filipão disse que vai embora no final do ano. Será que vai? Né? Mas tem aí o Henrique, tem o Marcos, com certeza vai vir como diretor, né? Está acompanhando o Palmeiras. E o São Paulo aí vai ter o Rogério Ceni, vai ter o Luiz Fabiano. Vai ter. Né? Então vai ser realmente uma grande festa. O Tenentão, com certeza, principalmente nesses 2 jogos, vai receber casa cheia, né, Maurício? Eu acho que até mais jogos, viu, Paulo? Primeira divisão é primeira divisão. Tenho certeza que
a cidade, mesmo não tendo ido esse final de semana, vindo o CAP contra o Marília, mas o ano que vem eu tenho certeza que esse interesse, não só de Penápolis, mas da própria região, vai florar, e ele irá se expandir em todas as direções, tenho certeza disso. Tanto é que o esforço do Nilson de manter essa equipe até nessa Copa aí é praticamente para se manter uma chama viva, ter mais ou menos alguma coisa. A gente sabe que não é esses jogadores que irão estar aqui o ano que vem jogando, esses jogadores não irão no ano que vem, a maioria deles, 80%, não vai fazer parte do plantel, pelo menos não vai jogar entre os 11, né? Mas não deixa de ser algo já. O técnico vai ser o Edson Só para o ano que vem, e o Nilson está no caminho certo. O Nilson tem uma boa perspicácia, tem um bom conhecimento de bastidor de futebol, já está costurando toda essa armação, e tenho certeza que agora quem tem que fazer a parte é o torcedor, ir lá e prestigiar, porque vai ser um time, igual você mesmo falou, de 300 a 400 mil reais. E isso aí não é um mês que esse time vai ficar rodando, é de 4 a 5 meses. Vai grana pra caramba, é muito dinheiro. Quer dizer, então há necessidade da população participar, de prestigiar, sim. Não é prestigiar só os Moreira, é prestigiar o Clube Atlético Penapolense, que graças a Deus nós temos o Nilson na frente dele encabeçando esse projeto. Com relação ao Estádio Municipal Tenente Carriço, que precisa aí passar por adequações, tem que receber aí mais 7 mil lugares, para sediar os jogos do ano que vem. A gente tem informação hoje confirmada lá pela Secretaria de Obras, que naquele espaço, quem foi no estádio domingo, ou quem passou pelo estádio durante os jogos regionais, viu que lá do lado do parque aquático, ali perto da torre de iluminação, já tem um pedaço ali que o muro já foi derrubado. Ali vai ser construída uma arquibancada de 800 lugares, e a informação que a gente tem é que essa obra começa segunda-feira, na semana que vem, vai ser feita pela equipe da IMURP, esses 800 lugares. Um próximo passo será a construção de 4.500 lugares atrás do gol, vai ser lá um tobogã de alvenaria, não vai ser mais de pré-montada, vai ser de alvenaria, 4.500 lugares. Comentou-se hoje que não havia nem processo licitatório aberto. Dia 13, na verdade, na sexta-feira agora, as empresas interessadas têm até sexta-feira agora, dia 3, para entregar as propostas, a documentação necessária para participar de uma licitação, e na próxima semana, na outra semana... Dia 13 é que fecha. Isso, fecha a licitação e vai ser definida a empresa que vai construir lá. Na sexta-feira, quando esses interessados vierem a Penápolis para entregar essa documentação, já vão conferir em loco, lá no estádio, o espaço que tem para construir, e fazer os seus orçamentos, e na próxima semana trazer aí o orçamento para participar da licitação. Então esses 4.500 lugares que estão avaliados aí em aproximadamente R$1,5 milhão também tem um prazo prévio e muito breve para começar. Outras obras que têm que ser realizadas, na cabine de imprensa da TV Globo, essa obra vai ser realizada pela Prefeitura, e essa obra também já começa na semana que vem. A dos vestiários, que é no ginásio de esportes, Najib Sabino, que vai se aproveitar já uma estrutura que existe no Najib Sabino, essa obra deve começar dentro de 2 semanas. Isso porque nesse final de semana e no outro, o ginásio de esportes vai estar sendo utilizado, não me lembro para qual evento nesse final de semana. Orquídea. Isso, a exposição de orquídeas, e no outro tem a festa do folclore, que é no dia 12, a festa do folclore, que é de 10 a 12. Então, isso, o ginásio de esporte vai estar ocupado. A partir do dia 12, no dia 13, dia 12 é um domingo, dia dos pais, no dia 13 a equipe da prefeitura já vai ter condição de estar atuando no estádio. Há uma determinação aí do prefeito João Luiz dos Santos para que todos os funcionários da EMURP e da Secretaria de Obras se unam no único local para que as obras realmente sejam realizadas. Muita gente pergunta se durante a vistoria, na vistoria, os 15 mil lugares vão ter que estar prontos. Eu acredito que não, Maurício, porque esse é um problema a nível estadual, não é só do CAP. Eu disse até hoje no rádio,
né? O Linense, por exemplo, tem que construir 5.000 lugares. União Barbarense, que subiu, tem 80% de arquibancada tubular. Tem que construir tudo de alvenaria também, né? Há uma movimentação como há em Penápolis, nessas cidades, há também, só que obra efetivamente em nenhum lugar começou. Então tem muitas equipes, Itápolis, por exemplo, Itápolis vai ter que se adequar. Outra equipe, Ituano, Itu, também vai ter que se adequar, porque todas essas cidades têm grande parte de suas arquibancadas feita de tubular, o que, segundo a federação, não vai ser aceito mais em 2013, né? Pelo acordo inicial aí que havia, as arquibancadas tubulares não seriam aceitas apenas a partir de 2014. Pelo que consta, e isso é documentado, a diretoria do CAP já foi comunicado, vai ser a partir de 2013. Se fosse de arquibancada tubular, a gente podia dizer que o problema estava resolvido, né, Moisés? Porque da mesma maneira que instalou as arquibancadas tubulares esse ano, seriam instaladas no ano que vem também. Agora, com a questão da alvenaria, não só Penápolis, mas pelo menos 7 cidades vão ter problemas. Vai ter problema sério, mas isso aí vai entrar muito problema político no meio e nós moramos no Brasil, infelizmente. Tá aí a Copa do Mundo, né? Cheio de estádio para fazer, estádio que estão aí, outros que vai acabar nem ficando prontos, né? E imagine, nós vamos fazer nosso dever de casa, tenho certeza que a prefeitura vai fazer, lógico, vai fazer aquilo que está possível ser feito, e o que não for possível vai ter que conversar, vai ter que negociar e vai dar certo, igual já se deu no passado, e vai. O que não pode fazer é demonstrar que não vai ser feito, ou demonstrar que não está interessado, e isso não acontece em Penápolis. Existe o interesse, está sendo feito, as licitações estão sendo abertas. O que pode acontecer é essas arquibancadas ficar prontas 10 dias antes de iniciar o campeonato, Paulo, uma semana antes. Eu acho que aí que a federação vai ter que segurar o rojão, né, nesse estado, porque falar que vai ficar pronto em novembro é mentira, não vai conseguir mais ficar pronto em novembro, mas em dezembro e até o dia 10 de janeiro é certeza que fica, Paulo, certeza absoluta. É verdade, o importante é que está tendo boa vontade, de fazer as obras, né? A prefeitura tem se mobilizado, a Secretaria de Obras também, o setor de engenharia, o próprio prefeito João Luiz, a Secretaria de Esportes também está envolvida, enfim. Está tendo uma mobilização em torno do estádio, em torno do CAP, para que realmente no ano que vem o time possa sediar os jogos da Série A1, e eu tenho certeza também que isso vai acontecer, porque a federação está vendo a boa vontade do município, está vendo que todos os processos licitatórios aí estão sendo abertos, e até o próprio engenheiro da federação tem acompanhado esse trabalho, ele que já recebeu até o projeto de como vai ficar o estádio. O próximo passo lá no estádio vai ser a construção da arquibancada central, inclusive com os camarotes que vão ser construídos. Lá no primeiro momento não ia construir, mas agora vai ser construído, e essa vai ser construída com recursos lá da família Conac. Família Conac. Isso, essa é uma terceira etapa. Mas enfim, as coisas estão acontecendo, o torcedor, muita gente pergunta, mas eu acho que o torcedor pode ficar tranquilo que as coisas vão acontecer a contento, sem dúvida nenhuma. Nós vamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo você aí pela audiência, pela paciência, né? E a gente volta aí na terça-feira que vem para já falar de 2 resultados do CAP, né? Amanhã contra o Noroeste e domingo contra a Santa Cruzense. A gente se despede, desejando a todos uma boa noite. Obrigado ao Maurício, né? Boa viagem, está viajado, já tirou o passaporte para Itapeva, né? Voltou de Atibaia, voltou de Santo André e agora já renovou o passaporte para Itapeva. Eu só venho descansar em Penápolis, vai trabalhar fora. Tem um problema da família aí, tem tudo, mas é a minha profissão, fazer o quê, né, Paulo? A gente tem que correr atrás e buscar o nosso sustento onde o nosso emprego nos determina, né? Mas eu fico agradecido e estar participando, né? Espero ter contribuído e espero não ter perturbado muito o ouvido do nosso telespectador, né, a imagem, porque a caricatura aqui não ajuda muito, né, mas espero ter sido agradável e espero ter contribuído com você, Paulo, e com o Nazi aí no canal 23 em mais esse programa que nós estamos realizando já há questão de 1 ano e meio já, né, Paulo? Isso, um ano e meio que nós estamos fazendo o programa aqui, que beleza. Parabéns, Nazi. Parabéns a você que nos
fortalece ouvindo, fortalece nos assistindo aí em casa. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado ao Maurício, obrigado também a quem nos prestigiou até agora com a sua audiência. A gente volta na terça-feira que vem. Bom resto de semana, né? Porque amanhã já é quarta-feira. Bom final de semana, no sábado e no domingo. E a gente volta na terça-feira a falar de esportes. Vocês ficam agora com a programação normal do nosso canal 23. Continue com a gente. Até na próxima terça-feira.